E a outra prioridade é o Gerson, né? O Tite gosta muito do atleta. O Cruzeiro entende que se conseguir contratar o Gerson, muda o patamar do time, traz um jogador que arrasta, que tem estofo, né, para uma competição como o Cruzeiro vai jogar, que é uma Copa Libertadores, e por isso o Cruzeiro vai fazer um esforço muito grande. Daqui a pouco a gente pode até dar uma atualizada, né, nessa questão. É, Ontem veio, e a informação aí dos amigos da ESPN, do André Hernando, do Felipe e do Bruno Andrade, ontem veio uma proposta oficial, essa foi a primeira proposta oficial, que estavam em conversas. Estamos pensando aqui no Gerson. Opa, 40 milhões de euros, foi a pedida inicial ali, né? Foram conversando mais, conversando aqui e ali, tinha um ponto, né, que o Cruzeiro precisava entender o que o Gerson queria. Aí já vou falar tudo aqui, Caramujo, que aí acho que fica melhor para debater. E se eu precisar de sair, acho que está tudo atualizado. Mas aí foram conversando, não adiantava também mandar proposta sem ter ali um princípio de acordo, né, com o Gerson, com o staff. Aliás, o staff do Gerson aí tem é muita coisa envolvida, viu, Caramujo? Por isso que eu não vou tratar essa negociação é, como uma negociação simples, como muitos querem que a gente trate, né? E se eu não tenho informação, eu não vou falar, né? É, Vejo aí muita gente. Fulano disse que está fechado, que isso e que aquilo. Fechado não está, gente. Se tivesse fechado, o Cruzeiro quer o Gerson para ontem, na Toca da Raposa 2, né? Só que todo mundo sabe que negociar com os russos não vai ser fácil. Por que eles chegaram nessa pedida inicial de 40 milhões? Além do pagamento da multa à vista ao Flamengo, teve muita comissão, luvas e o custo do Gerson aí durante 6 meses, né? Então, inicialmente, e o que é normal também, né? Um clube pede o valor máximo e você oferece ali para começar, né? Se você quer comprar um carro negociando, você não vai chegar no valor máximo, porque aí o cara vai subir, né? Não chegou muito fácil nesse valor, né? Então, ele tem mais. E aí começa aquela negociação. Mas aí o Cruzeiro não tinha feito nenhuma proposta oficial, papel timbrado lá, e-mail do Zenit, diretoria@zenit. Como é que é a Rússia lá? RU? Russo. Rus? Então não tinha ido esse e-mail ainda. E ele foi ontem, com essa proposta aí de. Eles realmente querem o Jonathan Jesus. O que eu sei é que eles fizeram uma proposta oficial pelo Jonathan Jesus de 8 milhões de euros, depois ficaram de mandar uma outra, não sei se essa outra veio. Mas então há um entendimento ali que o Jonathan Jesus possa valer 10 milhões de euros pelo menos. E aí é convencer o Zenit, porque chegou um clube 6 meses depois, porque até então ficava, fulano está interessado no Gerson, o Gerson não quer ficar, não se adaptou e tudo. E realmente tem o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro. E acho que é um desejo que, beleza, o Gerson, acho que ele tinha o Flamengo até o meio do ano, ele pensou em uma coisa com o staff e a coisa não deu certo. E 6 meses depois está no direito também de se arrepender. O Gerson não está matando ninguém, viu? Ele não está pegando arma, colocando na cabeça de ninguém. Ele está disposto a voltar mediante uma negociação que o clube dele aceite. E isso faz parte do futebol. Eu vi também muita gente, né? Por que isso? Tentou uma coisa, assumiu um risco e errou. E a volta dele ao futebol brasileiro mostra, se acontecer, que ele se arrependeu, né? Porque senão ele estaria aí até hoje, estaria lá no Flamengo, condição de capitão e tudo. Mas ganhou muito dinheiro também, e isso faz parte do futebol, né? Então, o que o Cruzeiro fez foi, trouxe o pai dele, inclusive, Caramujo, eu fico vendo aí muita gente, né? E aqui em Samuca TV, Central da Toca, a gente acredita, todo mundo, muita gente fica cobrando aí, né? Créditos e tudo. Quando a informação sai daqui, ela vira informação pública, né? Aí o pai do Gerson chegou e beleza, né? O pai do Gerson esteve em Belo Horizonte, isso e aquilo, mas faz parte
do business também, né? Então, o Cruzeiro, ele tem ali um entendimento, um acordo, né, com o Gerson, staff e tudo, e falta o mais difícil, né, que é convencer os russos. Essa proposta aí de Jonathan Jesus mais 12, dificilmente vai ser aceita. Mas todo mundo entende, né? Agora, se você faz uma proposta dessa e eles dão um ok, ótimo. Então, é por isso que você começa uma negociação e volto a afirmar, foi a primeira proposta oficial. Até então tinha consulta, isso e aquilo, e para começar a entender esse negócio. Acho que o Cruzeiro vai precisar subir aí alguns milhões de euros, viu? Ou então vai pegar um russo aí num dia que ele tá ali muito feliz e ou não quer conversar muito e vai dar um ok, porque eu vejo essa negociação para ela sair. Aí não sei até quando o Cruzeiro vai. Essa informação ainda não tenho. É, eu falei aqui há algum tempo, se o Zenit aceitasse uma condição ali de entender que, ó, o atleta realmente quer sair, não sei se o Gerson com o staff, se eles procuraram o Zenit, porque você pode ter uma boa conversa também, né? Ó, a gente pensou numa coisa, não deu certo, o jogador não se adaptou, então vamos abrir mão de alguma coisa ali, sei lá se tem comissão para ser paga parceladamente, luvas também, para tentar um acordo com o clube e aí reduzir a pedida de 40 milhões de euros, isso aí não vai acontecer nunca, né? É, se só isso for o suficiente para tirar o Gerson de lá, ele vai cumprir o contrato dele até o final e não vai ter jeito. Mas o que as partes tentam, ó, pelo menos aí em cima do que o Zenit pagou de multa à vista, porque se o Zenit aceitar os 25 nessa condição, Jonathan mais 15, aí vai dar negócio. Esticar um pouco mais, aí temos que saber do desejo do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior. O que eu sei é que o Cruzeiro quer muito porque entende que a vinda do Gerson, ela tiraria aí, ou dividiria mais, né, o peso ali para Caio Jorge, para Matheus Pereira, teria um jogador que vai te entregar assistência, números, e mais do que isso, né, acho que o, o que o Matheus fez em alguns jogos sobre dominar ali as ações, né, ele teria o Gerson para fazer isso com ele, né? Então o Cruzeiro sabe que pode ser um investimento muito alto, muito importante, mas que é, todo esse custo ele poderia ter um retorno muito grande na parte técnica, né? E eu sou dessa opinião. Eu sou fã do Gerson. Acho que o Gerson no time do Cruzeiro seria assim um upgrade legal, até para você ter jogadores de importância em todos os setores. E aí sim, em outras janelas, você continuar com aquela ideia de trazer jovens para agregar. Então, é, hoje eu vejo esse entendimento no departamento de futebol do Cruzeiro. Repito, a negociação está fechada? Não. Mais alguns dias e essa história eu acho que ainda vai rolar, né? Não vejo também o Zenit desesperado para fazer o negócio. Todo mundo sabe como são os russos, né? As últimas negociações deles no futebol brasileiro, eles se deram bem melhor, acho que em todas, né? Com Corinthians, com Botafogo. Então, vamos ver. É uma negociação ferrinho de dentista, Caramujo. É paciência e o Cruzeiro trabalhando para destravar esse negócio, porque quer muito o Gerson na Toca da Raposa 2. Boa. Já vamos passar a bola para os nossos comentaristas, mas só aproveitar esse gancho aí do quer muito o Gerson na Toca da Raposa 2, porque tem alguém que quer muito o Gerson na Toca da Raposa e apareceu aí, viralizou nesses últimos dias. Fala aí, menor. Ô Gerson, vem pro Cruzeiro, Gerson! Vem pro Cruzeiro, Gerson! Calma aí, mano, calma aí, mano, calma aí, mano. Vem pro Cruzeiro, Gerson! Meu nome é Davi Godoy de Abreu, tenho 13 anos, sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Sobre a repercussão do vídeo do Gerson, aconteceu da seguinte maneira. Meu irmão estava no Instagram quando viu que o Gerson postou a história jogando um jogo que eu jogo no meu computador. Após isso, eu fui direto para o servidor dele, onde ele estava jogando, consegui a inscrição e fui pro local onde ele estava, com o grupo dele.
consegui ser recrutado para o grupo que ele estava. E após isso, vi o momento correto para eu poder chamar ele para o meu Cruzeiro. Só que, como eu estava muito ansioso na hora, eu gritei muito e aconteceu isso que aconteceu. 2 carros só. Não, puxa Ô, o carro, Gerson, puxa vem o pro carro, puxa pra Cruzeiro, frente, Gerson! mano. Vem pro Cruzeiro, Mano, Gerson! calma aí, mano, calma aí, mano, calma aí, mano. Vem pro Cruzeiro, Ei, Gerson! mano, ei, Dedão. Porra. Desgraça é essa? No segundo vídeo, aconteceu da mesma maneira. Meu irmão vendo os stories dele e pedindo para entrar no servidor. Quando eu entrei no servidor, eu vi que eu não estava banido. Mas após isso, eu voltei pro local onde o Gerson estava, pedi para ser recrutado, fui recrutado e me reconheceram por causa do vídeo. Após isso, o Gerson disse que viu o vídeo e falou que pediu para o moderador da cidade não me banir do servidor. Após isso, fiquei 1 hora e meia jogando com ele na cidade dele. Ô, Gerson aí. Ei, pai. E aí, irmão? Vai ali no baú ali pegar a arma, mano. Tá na mão, qual foi? Vou pegar ali, foi mal. Ô, mas outra coisa, pra falar um negócio? Qual foi, mano? Sou seu fã demais, que isso? Então, tamo junto, seu puto. Pega a arma lá, vai lá, vai lá. Vem pro Cruzeiro, vem pro Cruzeiro, vem pro Cruzeiro. Pega lá, mano, a arma. E um forte abraço aí pra galera da Samuca TV que me deu a oportunidade de eu vir aqui e tá falando do vídeo. Beleza? Valeu aí, é nóis. Grande momento, grande momento. A gente que agradece ao Davi aí, né, por essa apuração sensacional. Tá mais responsável que muito jornalista, viu, Davi? Mas enfim, meus amigos, estão no modo Davi também. Gerson vem para o Cruzeiro. Como que vocês veem essa negociação? Enfim, vamos começar falando de Gerson aí, Rafa. Muito fofo, Davi, gente, não dou conta. Muito bonitinho. Não estou tão ansiosa quanto o Davi, não. Acho que estou um pouco mais equilibrada do que ele, assim. Mas, olha, em relação ao jogador, falando de campo e bola, acho que eleva muito o patamar do meio-campo do Cruzeiro. É um belíssimo meio-campista. Inclusive, muita gente pensa nele ali como um segundo volante, mas eu acho que ele pode render muito como um meia-direita. Não sei se o Cruzeiro do Tite vai jogar como o do Jardim, a estrutura em campo, mas pensando ali onde o Christian jogou no ano passado, é um lugar que o Gerson já jogou no Flamengo, inclusive, na última passagem, e muito bem. Acho que é um jogador que contribui demais e que, se o Cruzeiro conseguir fechar essa negociação, certamente conta com mais um atleta de altíssimo nível no seu elenco, onde ele já tem ali Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Caio Jorge, por exemplo, como grandes referências técnicas das suas respectivas posições. Para além do campo e bola, o que o Cruzeiro tem que estar muito atento é que é um jogador que tem um histórico de não cumprir contratos. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração, inclusive quando você vai ali costurar a multa rescisória do atleta. Ele sai do Flamengo através de um pagamento de multa rescisória, não tem por que não acreditar que algo similar poderia acontecer aqui. É ano de Copa do Mundo, o desejo de retornar ao futebol brasileiro está muito conectado com o desejo de voltar a ser visto pelo Ancelotti, estar na lista da Copa do Mundo, jogar a Copa do Mundo, e a partir disso a gente sabe que os olhos do mercado se voltam ao atleta, então é bem provável que ele, tendo êxito naquilo que ele deseja, que é estar na Copa dos Estados Unidos, ele vai receber sondagens e propostas, e aí o Cruzeiro tem que estar muito preparado para entender que está fazendo um investimento alto por um atleta que tem um histórico de não cumprir contratos, e que pode ser que ele tenha esse atleta por pouquíssimo tempo. Então é só isso que eu acho que todo mundo lá dentro do departamento de futebol do Cruzeiro tem que ponderar. Todos os prós e contras que envolvem a contratação de um atleta que em campo acho que é indiscutível, mas que vai te exigir provavelmente não, né? Se vier a maior transação da história do Cruzeiro em termos de valores, e que muito possivelmente não vai cumprir esse contrato. Então tem que ser muito bem analisado por todas as partes. Se é algo que o Cruzeiro está disposto a fazer, excelente. Acho que hoje o Cruzeiro tem um dono que tem capacidade de fazer altos investimentos e assim entender que é necessário. Então, o ponto de vista de saúde financeira do clube não me preocupa, é apenas o departamento estar muito ciente de todos os prós e contras de uma negociação como essa. Assim, falando do aspecto futebol,
o Gerson é um jogador que sai do futebol brasileiro em alta, né? Ele estava vivendo um baita momento, inclusive isso que a Rafa fala sobre questão de estrutura, questão de posicionamento. Era um Gerson que já não jogava como segundo volante, né? Às vezes jogava um pouco mais aberto, como um meia-direita, não era também um ponta pelo lado direito, ele era um meia pelo lado direito, e participando muito da construção ofensiva do Flamengo, em alguns momentos sendo inclusive o responsável por reter ali a posse de bola no setor ofensivo, e a gente sabe da qualidade do que o Gerson pode entregar. Mas eu acho que vai ficar para todo mundo sempre essa questão destacada pela Rafa, e também uma sensação de receio que eu tenho sobre a questão envolvendo o contrato, cumprimento dos contratos. E aí talvez algo que possa pesar a favor do Cruzeiro é a questão de que o Gerson já não é mais um Gerson garoto, né? Como o nosso Davi, que a gente viu aí aparecendo aí e tentando chamar o Gerson para o Cruzeiro. É um atleta que já vai fazer os seus 30 anos, então também as oportunidades fora do futebol brasileiro, com as condições que o Cruzeiro vai oferecer no que diz respeito a salário, tanto no valor quanto em dia, estrutura, possibilidade de brigar pelos principais campeonatos. Acho que o Gerson não vai encontrar talvez isso em outros lugares, e aí pode pesar a favor do Cruzeiro e pode até acabar ali com essa questão que envolve essa dificuldade talvez do Gerson e do seu staff de cumprir os contratos. Mas olhando para dentro do campo, acho que é um jogador que tem qualidade, que pode agregar muito, colocaria o Cruzeiro em um patamar diferente, e isso que o Samuel destacou, acho que é muito importante, né? Conseguir ir colocando mais atletas ali ao longo do campo que possam assumir essa responsabilidade nos momentos que é necessário. A gente volta, infelizmente, para aquela semifinal de Copa do Brasil, e a gente viu o que o Matheus Pereira teve de capacidade de fazer na Arena do Corinthians, né? De pegar o jogo, chamar para si e colocar o Cruzeiro em condições de brigar e ficar a um pênalti de uma classificação para a final da Copa do Brasil. O Caio Jorge, ao longo da temporada, fez isso. A gente lembra do mata-mata contra o Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro marca 4 gols naquele confronto, né? Levando ali em conta ida e volta, e o Caio Jorge participa de 3. Então a gente precisa de mais atletas com essas condições, até para que outros jogadores, né, atletas mais jovens como Arroio, a gente tem aí o Kaique, Cauã Pratos e outros jogadores, eles possam também ter mais tranquilidade para se desenvolver, sabendo que tem jogadores ali que vão trazer esse holofote, esse peso nos momentos onde for necessário. Então, torcer aí para que isso possa se desenrolar o quanto antes. Saúde financeira do Cruzeiro, como bem apontado pela Rafa, eu confesso que não me preocupa. Acho que o Pedro Lourenço tem tudo muito bem catalogado ali, o Cruzeiro tem tudo bem desenhado para poder fazer os pagamentos envolvendo recuperação judicial, contratação de atletas, salário e etc. É mesmo torcer aí para que tenha uma certa celeridade nessa situação, o quanto antes o atleta, se for mesmo contratado pelo Cruzeiro, possa estar aqui para poder treinar, para poder se adaptar, porque o Campeonato Brasileiro, vale lembrar, começa mais cedo esse ano, né? Então o tempo vai ser muito importante nesse processo.